palavra de Deus, se você trouxe a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 22 é o primeiro texto, e nós estamos nesta série, os 7 nomes redentores de Deus. Já falamos sobre Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Já falamos sobre Jeová Samá, o Deus que está presente. Já falamos sobre Jeová Rafá, aquele que cura. Já falamos sobre Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Jirê. Diga comigo, Jeová Jirê. Gênesis capítulo 22, versículo de número 7 em diante, diz assim a palavra de Deus: Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Diga comigo, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Diga comigo, Jeová Jiré, o Deus provedor, se manifestou. Agora abra 1 Reis capítulo 17, versículo de número 2. 1 Reis capítulo 17, versículo de número 2. Diz assim: Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, verso 4: Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Versículo 8: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Diga assim comigo, Jeová Jirê, o Deus provedor. Fecha os seus olhos, Pai, fala conosco nesta noite. Ministra, Senhor, a Tua palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que possamos sair daqui marcados, que possamos sair daqui impactados pela Tua palavra. Que os 7 nomes redentores do Senhor venham se manifestar dia a dia na nossa vida. E que em nome de Jesus Cristo
possamos viver estas experiências sobrenaturais ao qual lemos agora na tua palavra, que também elas aconteçam em nossa vida, que também elas aconteçam em nossa casa, que também elas aconteçam em nossa família, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê, dá glória a Deus. Querido, quando nós lemos Gênesis 22 e nós vemos ali a história do sacrifício, ao qual Deus pediu a Abraão seu próprio filho Isaque, nós vemos então Abraão levando o seu filho até o altar do sacrifício. Deus não pediu a ele dinheiro, Deus não pediu a ele os seus animais, mas Deus pede a Abraão aquilo que ele tinha de mais importante e de maior valor na vida dele. Isaque, não era o único filho de Abraão. A Bíblia diz que ele teve um outro filho antes de Isaque, mas Isaque era o filho do amor, Isaque era o filho amado. Dizem os pais que não existe filho predileto, mas certamente existe um que você tem um carinho, talvez um pouco a mais, talvez algo a mais por causa do afeto, da proximidade e tudo mais. E Isaque era este filho, e Deus, sabendo que Isaque era este filho, se Deus pede para Abraão dinheiro, Abraão daria sem problemas. Se Deus pede para Abraão seus animais, Abraão daria sem problemas. Mas Deus foi e pediu o que Abraão mais amava, que era o seu próprio filho. E Abraão agora começa então a sua trajetória, e ele, sem hesitar, simplesmente obedecendo a Deus. Nós não vemos na Bíblia Abraão questionar, nós não vemos a Bíblia Abraão tentar negociar com Deus, nós vemos simplesmente Abraão obedecer. E ele pega então o seu animal. A Bíblia diz que ele coloca no animal a lenha, ele coloca o cutelo, ele coloca aquilo que iria fazer o fogo, e ele pega o seu filho Isaque, ele chama o seu filho Isaque, ele fala: Isaque, vamos até o monte para sacrificar ao Senhor. E eles começam então a andar, e eles começam a ir, e a Bíblia diz que no meio do caminho Isaque, ele tem uma percepção do que está acontecendo, e ele pensa: nós estamos indo sacrificar, meu pai colocou sobre os lombos do animal o cutelo, a lenha e o fogo, mas aonde está o sacrifício? E Isaque então, percebendo aquilo, ele pergunta para o seu pai Abraão: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, só que eu não estou vendo o sacrifício. Aonde está o sacrifício, meu pai? E Abraão diz para ele não diz: você será o sacrifício, mas Abraão diz para ele: filho, o Senhor proverá. Abraão sabia que o sacrifício era Isaque. Isaque não sabia que o sacrifício era ele, porque certamente se ele soubesse, ele saía correndo. Abraão não podia revelar, mas Abraão tinha dentro do coração dele uma coisa: ele tinha dentro do coração dele que Deus iria prover o sacrifício. Ele sabia no coração dele, dentro do coração dele, ele tinha uma convicção: ele iria obedecer a Deus, mas acima de tudo haveria uma provisão de Deus. Ele não sabia o que Deus iria fazer, tanto que a palavra de Deus diz que ele amarra seu filho, ele coloca em cima do altar. O texto que nós lemos diz que ele pega o cutelo para matar Isaque, e quando ele pega o cutelo, o anjo grita: não faça isso. Então ele sabia, ele não sabia o que Deus tinha, mas ele sabia que independente se fosse realmente Isaque o sacrifício, Deus iria fazer alguma coisa, iria ter algo depois, porque ele sabia que Deus era um Deus provedor. Nós vemos neste texto a primeira vez que Jeová Jireh aparece. Nós vemos pela primeira vez a manifestação de Jeová Jireh. O texto de Gênesis 22 é a primeira vez que Deus se manifesta como provedor, que Deus se manifesta como Jeová Jireh. E depois disto nós vemos então e entendemos uma série de ações de Deus como o provedor. E agora nós precisamos entender
Porque nós queremos que Jeová Jireh se manifeste. Quem quer que Jeová Jireh se manifeste? Pedir, ô Levi, abaixa só um pouquinho o retorno para mim, por favor. Você quer que Jeová Jireh se manifeste? Eu também quero que Jeová Jireh se manifeste. Só que nós precisamos entender que existe algumas atitudes para que Jeová Jireh se manifeste. Você veja bem, preste bem atenção. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, independente do contexto que o texto diz, mas a Bíblia diz que onde 2 ou mais pessoas estiveram reunidas no nome de Jesus, Jesus estaria no meio delas. Então, ou seja, toda vez que nós adoramos a Deus, nós estamos invocando o espírito daquela adoração. Se você for em outras seitas, em outras religiões, e você vai ver lá que eles estão também adorando aos deuses deles. E aquele espírito que é adorado é o espírito que se manifesta naquele lugar. Ontem mesmo eu passei do lado de um lugar, fico até meio receoso de citar nomes, porque a gente está vivendo um tempo tão chato das coisas, mas eu passei do lado de um lugar que estava tendo um batuque lá, e eu sou curioso, né? Aí eu dei uma olhadinha lá para dentro, tal, tinha uma mulher toda vestida de branco lá na porta, que não sei o quê. Eu passei por aquele lugar, e aquela adoração fazia com que o espírito daquela adoração se manifestasse. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, como nós adoramos a Deus através dos louvores, o louvor prepara o ambiente para a pregação. Por que o louvor prepara o ambiente para a pregação? Porque no louvor nós invocamos o Espírito de Deus. No louvor nós invocamos cura. Tem um louvor que é obrigatório dentro dessas 7 semanas eles cantarem, que é aquele louvor que fala dos 7 nomes redentores de Deus. Por quê? Porque nós estamos nessas 7 semanas invocando esses 7 nomes redentores de Deus para a nossa vida. Então o louvor já tem que começar a trazer, porque o espírito que você louva é o espírito que você atrai. Agora eu abro um parênteses aqui, e aqui já começa a revelar o porquê que muitas casas e muitas famílias estão destruídas. Porque lá dentro da sua casa você fica invocando os espíritos daquela canção. Aí você coloca aquela música que só fala de traição. Adivinha o que vai acontecer? Aí você coloca aquela música que a pessoa canta dizendo que ela é... As músicas de hoje em dia ou é chifrudo, ou é traído, ou é mal amado. É ou não é? Ou a pessoa é chifruda, ou é traída, ou é mal amada. Meu Deus do céu, não tem uma música boa. A pessoa canta desgraça. Você já percebeu que as músicas do mundo são canções de desgraça? Aí tua casa está desgraçada, você não sabe por quê. Você fala, ai Deus, não sei o que está acontecendo. É o que você está ouvindo dentro de casa. É o que seu filho está ouvindo dentro de casa. É o que você está cantando dentro da sua casa. Porque aquilo que você canta, você atrai aquele espírito para a tua vida. Se você louva a Deus todos os dias, você atrai o Espírito de Deus para a tua vida todos os dias. Se você canta canções de adoração a Deus que falam de amor, você atrai o amor. E adivinha quem é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Então você atrai Deus para a tua vida. Agora, se você canta canções que não tem nada a ver com isso, aquele espírito, ele ganha o direito de entrar naquele lugar. Então se você vai no terreiro, está lá o batuque. Por quê? Porque eles estão atraindo o espírito que eles querem para se manifestar naquele lugar. Se você entra numa igreja evangélica, o povo está adorando a Deus, falando de Deus, porque é o espírito que nós estamos atraindo para este lugar. E quando você está na tua casa, é a mesma coisa. Aquilo que você está cantando, aquilo que você está adorando, é o espírito que vai se manifestar naquele lugar, porque você está atraindo ele através da sua canção. Então, se eu quero que Jeová Jireh se manifeste na minha vida, eu tenho que dar um jeito de fazer com que Jeová Jireh venha. Porque deixa eu contar uma coisa para você: Deus não vai em qualquer lugar.
Deus não entra em qualquer casa. Quando eu digo casa, eu não estou falando a sua casa ou a minha casa, estou falando isso aqui, ó. A Bíblia fala que para Deus entrar aqui é necessário abrir a porta. É necessário tirar o que não provém de Deus, porque Deus ele não entra em casa suja, Deus ele não entra em casa bagunçada. Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso que Tiago, capítulo de número 5 em diante, a palavra de Deus diz: aquele que confessa a Deus os seus pecados lhes são perdoados. O Espírito Santo não habita dentro de uma casa suja. O Espírito Santo, eu costumo dizer que Deus é egoísta. Deus não divide o nosso coração com ninguém. Não adianta o teu coração estar dividido. A própria palavra de Deus diz que um jovem rico chegou diante de Jesus e falou assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala assim: ama a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E ele diz assim: essas coisas eu já faço. Então Jesus falou assim: então vende tudo que tens e dê aos pobres. E ele falou assim: isso não. O que Jesus estava querendo dizer? Primeiro de tudo, nós temos que amar a Deus. Segundo, temos que amar o próximo. A cruz ela é vertical, mas a cruz também ela é horizontal. Ela é vertical porque ela liga Deus com a terra, o homem com Deus. Mas ela é horizontal porque ela também liga o homem com o homem. Temos que amar as pessoas. Temos que amar a Deus e amar as pessoas. Esse é o sentido da cruz: amar a Deus e amar as pessoas. Mas isso eu já faço, Jesus. Então Jesus fala: então vende o que você tem e dê aos pobres. Por que Jesus estava dizendo aquilo? Porque Jesus sabia que o lugar principal não era de Deus no coração daquele homem, que o principal era o seu dinheiro, era a sua riqueza. A hora que Jesus toca no dinheiro dele, a hora que Jesus toca na riqueza dele, ali manifesta o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não era o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus era o Mamon, eram as riquezas. É assim, tem pessoas que é assim, que a hora que você toca no verdadeiro Deus dela, manifesta na vida dela o verdadeiro Deus. Se a pessoa está falando mal da igreja, ela não liga. Se a pessoa está falando mal do pastor, ela não defende. Se a pessoa fala mal do evangelho, ela não defende. Se a pessoa ela fala mal das coisas do reino de Deus, ela não defende. Mas se fala mal de alguma coisinha dela, pode ser do filho, pode ser do marido, pode ser da esposa, pode ser do pai, aí meu irmão, aí se manifesta o verdadeiro Deus. Não que você não deva defender a sua casa, defenda. Só que não adianta nada defender a sua casa e não defender o reino de Deus. Mas Deus não precisa que eu defenda ele, será que não? Realmente Deus não precisa, mas defender o reino de Deus mostra quem é Deus para você. Quando nós invocamos, aquele homem ele não sabia o quê? Que ele poderia até vender. Sabe o que eu acredito que aconteceria? Davi, eu acredito que aconteceria o seguinte: ele falasse assim: ok, eu vou ir vender tudo que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Se aquilo fosse de coração mesmo, ele viraria para Jesus e falaria assim: eu estou indo vender para dar aos pobres, para eu ganhar a vida eterna. E ele viraria as costas e sairia. Sabe o que eu acredito que Davi, acredito que aconteceria? Eu acredito que Jesus viraria para ele e falaria assim: ei, vem cá, precise não, porque eu acabei de descobrir quem é o seu verdadeiro Deus. Pastor, mas será que Deus fazia isso? Nós não lemos Gênesis 22, Deus fazendo isso com Abraão? Abraão chegou no limite, filho amarrado, cutelo desembanhado, levantou para matar Isaac, chegou no limite. O que Deus falou? Abraão, pode parar, eu já percebi que você vai até o fim. Pode parar, eu já entendi que o teu coração está ligado a mim, eu já entendi quem é o seu verdadeiro Deus. Não precisa não,
pode ficar em paz, porque eu estou provendo na sua vida. Ó, vai sair ali de trás do arbusto um cordeiro, pega este cordeiro e coloca no lugar de Isaque, porque eu já entendi até onde você vai. Então, quando nós queremos que Jeová Jireh se manifeste na nossa vida, nós precisamos entender que algumas atitudes farão Ele se manifestar. E a primeira atitude para fazer Jeová Jireh se manifestar na nossa vida é obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Quando nós obedecemos a Deus, independente das circunstâncias, Deus há de prover. Abraão foi obedecer a Deus, ele não negou o seu próprio filho. Elias, ele foi mesmo sabendo que corvos iriam alimentá-lo. Agora são os textos que nós lemos. Elias foi, mesmo sabendo que corvos iriam alimentar. Você já pensou, irmão, que comida que o corvo ia trazer? Você já pensou qual era o alimento que o corvo ia trazer? Deus falou assim, ó, vai lá que pode ir por meio do deserto, que eu vou mandar corvo alimentar você. Elias foi. Abraão não negou o seu próprio filho. Não importa se Deus pediu filho, ele foi lá. Elias foi. A viúva de Serepta, ela ofertou, mesmo sabendo que era tudo o que ela tinha. Pessoas que decidiram obedecer a Deus independente da circunstância. Porque Jeová Jireh se manifesta na nossa atitude. Jeová Jireh se manifesta na nossa obediência. Quando nós obedecemos independente da circunstância, isso é um ato de fé. E a fé, diz a palavra, ela é agradável a Deus. A fé, ela agrada a Deus. Então, se a fé agrada a Deus, quando eu ajo com fé, eu estou agradando ao Senhor. E se eu estou agradando ao Senhor, Deus certamente irá providenciar alguma coisa para mim. Deus certamente irá providenciar um milagre, um escape, uma saída, uma vitória, seja o que for. Quando você agrada a Deus, Deus ele providencia aquilo que você precisa. Ele se manifesta como provedor da sua vida. Agora tem gente que só sabe agradar a Deus quando ela precisa. Tem gente que só sabe buscar de Deus quando ela precisa. Deixa eu falar uma coisa para você, é fácil obedecer quando sobra. Se aquela mulher chegasse lá, você veja bem que Deus virou para Elias e falou assim: Elias, olha, vai lá em Serepta que vai ter uma viúva para te sustentar. Mas Deus não falou que ela era pobre. Eu não sei, talvez ele chegou lá e quando ele encontrou aquela mulher, talvez dentro do coração dele ele falou assim: mas Senhor, essa mulher vai me sustentar? Ela não tem nem para ela. Ela está reclamando que ela não tem nem para ela. Como é que ela vai fazer para mim? Como é que ela vai me sustentar? Talvez na cabeça dele Deus ia preparar uma empresária da cidade para sustentar ele. Talvez na cabeça dele Deus ia preparar alguém com grana para sustentar ele. De repente ele chega lá, uma viúva e pobre por sinal. Sabe por quê? Porque tanto a viúva quanto Elias tinha que entender que Deus é um Deus provedor. Tanto a viúva quanto Elias precisava compreender que Deus é aquele que provê, que quem te sustenta não é o teu patrão que tem muito dinheiro, não é o governo que pode te dar alguma coisa, não é esse, é aquele, mas o sustento maior ele vem de Deus para a nossa vida. Aquela mulher, ela poderia, se ela fosse rica, ia ser fácil para ela. Se ela tivesse sobrando na casa dela, ia ser fácil para ela. Mas Deus não poderia se manifestar como Jeová Jireh se estivesse sobrando.
Deus só pode se manifestar aonde há falta. Deus só pode se manifestar como provedor quando tem falta financeira, quando tem falta de saúde, quando tem falta de alegria, quando tem falta de paz, quando tem falta de alguma coisa. É quando está faltando que Jeová Jireh se manifesta, porque é quando está faltando que Ele provê o que falta, porque diante dEle não falta nada, diante dEle Ele tem tudo. Aquilo que você precisa está no reino dos céus, aquilo que você precisa está no Senhor, e quando você busca o Senhor, Ele se manifesta como provedor da sua vida. A fé daquelas pessoas foi provada, e a nossa fé ela é provada em momentos mais delicados da nossa vida. A nossa fé é provada nos piores momentos da nossa vida. É quando você está lá com a sua filha na UTI, é quando você recebe um diagnóstico de um tumor na cabeça, é quando você está lá com a sua mãe doente, à beira da morte. A nossa fé é provada nos piores momentos da nossa vida, não é nos melhores, porque no melhor é fácil dar glória a Deus. Nos melhores momentos é fácil dizimar, é fácil ofertar. Nos melhores momentos é fácil fazer as coisas, mas é na hora da dificuldade, é na hora que está faltando, é aí que a nossa fé, ela realmente é provada, porque é aí que Jeová Jireh vai se manifestar onde está faltando alguma coisa. Só que Jeová Jireh só se manifesta quando há atitudes. Jeová Jireh só se manifesta quando o homem e a mulher, ele está por momentos delicados e ele não está lá culpando Deus. Abraão não ficou culpando Deus, o meu filho. Elias não ficou culpando Deus, o que? Corvo vim me sustentar, que parada é essa? Uma mulher que não tem onde cair morta vai me sustentar, que coisa é essa? Não. Eles simplesmente decidiram obedecer, não importa as circunstâncias, não importava qual que era a situação, eles decidiram obedecer, e através da obediência, Jeová Jireh se manifestou. Quer a provisão de Jeová Jireh na sua vida? Obedeça a Deus independente das circunstâncias. Não são as circunstâncias que determinam como será a sua vida, mas são as suas atitudes que vai determinar como será o seu futuro. Tem gente que fala assim: eu preciso estar num lugar bom. Não é o lugar que te define, é você que define o lugar. Adão perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Porque não é lugar que te define, é a tua fé que define o lugar onde você está. É a tua fé que define se haverá provisão de Deus ali ou não. Porque a palavra de Deus diz que aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. É teu, é a tua fé que define o lugar, é a tua fé que define a situação, é a tua fé que vai definir as coisas, se as coisas vão acontecer ou não na sua vida. É a tua fé que vai definir se Jeová Jireh vai se manifestar ou não. Tem gente: eu preciso de uma casa melhor. Não precisa. A tua fé vai trazer a casa melhor, não é colocar. Eu preciso de um aumento de salário para fazer tal coisa. Não, a Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Eu preciso disso, eu preciso da... Não, é a nossa fé que... Não é as circunstâncias que define, mas é a nossa fé. Você quer que Jeová Jireh se manifeste? Obedeça independente das suas circunstâncias. Obedeça independente do que você tem ou não. Obedeça independente do que você quer ou não. Não deixe as circunstâncias definir a sua obediência, mas seja obediente a Deus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja obediente. Se você quer a provisão de Deus, obedeça a Deus independente das circunstâncias. Segunda atitude para Jeová Jireh se manifestar, diga comigo: confiar. Diga de novo: confiar. Abraão confiou que Deus proveria o sacrifício. Elias confiou que os corvos o sustentariam. A viúva confiou que o azeite e a farinha não acabariam. Cada um confiou.
Cada um teve que depositar a sua confiança em Deus. Cada um teve que depositar a sua confiança no Senhor. E confiar para mim é acreditar sem ver. Para mim, confiar é acreditar sem ver. O dicionário define confiança como acreditar, mas para mim é acreditar sem ver. Porque acreditar vendo é fácil. Ah, está ali. É uma questão de eu sair daqui e ir até ali, porque eu estou vendo. Mas confiar em Deus é acreditar sem ver. É você olhar e não ver nada, mas saber que se você continuar caminhando, você vai encontrar. É você olhar e você não ver saída, você não ver solução, mas continuar caminhando e sabendo que Deus estará lá te esperando do outro lado. Abraão teve que primeiro confiar que haveria provisão. Só que esta confiança dele em haver provisão não eliminou a primeira opção, que seria Isaac como sacrifício. Isaac foi junto. Porque ainda que não houvesse uma provisão de um cordeiro, Abraão estava disposto a obedecer, independente da circunstância. Mas ainda assim ele confiava, como ele disse para o próprio filho: Deus há de prover, Deus proverá. Elias teve que confiar que haveria provisão, mesmo que parecesse loucura os corvos sustentarem ele. Irmão, você já pensou o corvo vir com o alimento talvez no bico, ou agarrado nas patas, e vir depositar na tua mão, colocar na tua frente? Isso é loucura aos olhos humanos. Isso é doideira. Se a gente olhar verdadeiramente com os nossos olhos racionais, com o nosso intelecto, jamais que ia acontecer, porque os corvos brigam entre eles para comer. Eles brigam entre eles para que eles possam se servir daquele alimento que está ali, quanto mais trazer para um homem comer. Só que Elias tinha que confiar que Deus tinha o controle sobre os corvos. Elias teve que confiar que Deus iria fazer os corvos jejuar aquele dia, para que o alimento deles fosse o alimento de Elias. Confiança. A viúva de Serepta teve que confiar no quê? Na palavra de Elias, que disse: assim diz o Senhor, não faltará azeite e farinha na sua botija. Todos eles estavam vendo alguma coisa? Não. Porque para mim confiar é confiar sem ver. Eles não enxergavam, não tinha um caminhão de azeite nem farinha chegando lá na porta da casa dela. Não, ela teve que ir lá fazer, ela teve que jogar o último azeite, ela teve que jogar o restinho de farinha, ela teve que jogar o gravetinho que ela foi pegar lá, ela teve que fazer tudo, ela teve que ver acabar. Mas a hora que ela viu acabar e ela entregou, eu imagino que a hora que ela voltou para a cozinha da casa dela, o azeite estava cheio de novo na vasilha, a farinha estava cheia de novo na panela, tudo estava no devido lugar, porque enquanto ela foi obedecer, enquanto ela foi confiar sem ver, o Senhor foi lá multiplicar aquilo que estava faltando na vida dela. Jeová Jireh foi lá prover aquilo que estava faltando na vida dela. A confiança em Deus nos leva a viver provisão. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, o Senhor Ele há de prover na nossa vida. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor é aquele que cuida do nosso hoje, o Senhor é aquele que cuida do nosso agora, o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo, Ele é aquele que está conosco em todo momento. Apenas confia, porque Jeová Jireh virá, Jeová Jireh proverá, e você vai experimentar a provisão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.
Salmos de número 37, verso 5, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quando você entrega, meu irmão, quando você confia, Ele faz. Eu vou dizer de novo: quando você entrega e quando você confia, Ele faz. Quando você entrega, quando você confia, Ele faz. Quando você entrega, quando você confia, Ele provê. Quando você entrega, quando você confia, as portas se abrem. Quando você entrega, quando você confia, Jeová Jireh se manifesta na sua vida. Ninguém sai perdendo com Deus, ninguém sai perdendo com o Senhor, pelo contrário, a provisão é para aquele que confia no Senhor. Quando você entrega, quando você confia, acontece. Abraão dá o seu filho como sacrifício. Sim, Senhor, eu vou lá levar. Isaac, vamos para onde, pai? Vamos para o altar do sacrifício. Mas cadê o sacrifício? Deus proverá. Por que Deus proverá? Porque eu estou entregando e porque eu estou confiando, então tudo Ele fará. Ô Elias, vai lá, porque os corvos vão te sustentar. Os corvos, Senhor, exatamente os corvos. Eu vou, Senhor. Porque você vai, Elias? Porque eu estou me entregando e porque eu estou confiando na tua palavra. Ô viúva, faz aí para mim o que você tem, faz aí para mim tudo o que você possui, mas para você exatamente tá bom, vou fazer. Por que você vai fazer, viúva? Porque eu estou entregando e porque eu estou confiando, e eu sei que tudo Ele fará. Quando você entrega, quando você confia, Ele faz, Ele realiza, Ele opera, Ele faz na sua vida, Ele provê na sua vida, Ele provê na sua história, Ele provê na sua família. Jeová Jireh, o Deus provedor.